Muito bom dia a todos. Declaro aberta a sessão ordinária da Turma Nacional de Uniformização. Quero fazer uma saudação a todos os juízes presentes e especialmente aqueles que inauguram a judicatura aqui na TNU, senhoras e senhores advogados aqui presentes, a senhora secretária, eminente membro do Ministério Público, com assento nesta bancada, senhores servidores da Casa, boas-vindas especiais, então, ao doutor Fábio César Santos de Oliveira, que é da turma recursal da Seção Judiciária do Espírito Santo, que participa pela primeira vez, portanto, deste colegiado, em substituição ao eminente doutor Wilson Witzel, e a doutora Luísa Gamba, Riquel Gamba, isso, da turma recursal da Seção Judiciária de Santa Catarina, que participa também pela primeira vez, em substituição ao doutor Daniel Machado da Rocha. Sejam todos bem-vindos e uma profícua atuação de Vossa Excelência é o que nós almejamos aqui. Registro novamente a presença do eminente subprocurador da República, doutor Antônio Carlos Pessoa Lins, e passo a leitura da ata, senhora secretária. Aos 14 dias do mês de setembro de 2016, às 8h30, na sede do Conselho da Justiça Federal, na cidade de Brasília, realizou-se a 8ª sessão ordinária da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, sob a presidência do excelentíssimo senhor ministro Mauro Campbell Marques. Participaram os excelentíssimos senhores juízes Boaventura João Andrade, Wilson Witzel, Ângela Cristina Monteiro, Rui Costa Gonçalves, Frederico Killer, Gerson Luiz Rocha, Maria Lúcia Gomes de Souza, Gisele Sampaio e Fernando Moreira Gonçalves. Não havendo nenhuma oposição à aprovação da ata, eu declaro aprovada. Doutora Ângela, Vossa Excelência é relatora do item 14, portanto, cujo final do número do processo é 3803, é um representativo. Eu convido Suas Excelências os doutores Francisco Hermelindo Alves Diniz, procuradora. Bom dia. Bom dia. Vocês têm a palavra pelo tempo regimental. Perfeito. Bom dia, senhor ministro. Bom dia, digníssimos juízes e juízas dessa casa, membros do Ministério Público, meus colegas advogados e procuradores aqui e todos os servidores. É uma satisfação estar aqui, é a primeira vez que eu venho sustentar nessa casa, mas penso que daqui para frente vamos nos ver todo mês, né? Então, vamos ter que fazer amizade, porque o nosso cliente, ele é um cliente delicado, né? Até porque quase toda a demanda dessa corte é do INSS, né? Então, o INSS, ele é um mundo, e no momento ele é o nosso mundo, né? E é importante que a gente conheça realmente o que é o INSS, porque nós estamos falando de uma autarquia que paga hoje mais de 23 milhões de benefícios nesse país. Uma população aí de 205 milhões, mais ou menos, a gente vê o que é o INSS e o que ele representa para esse país. Uma quebra ou uma má gestão no INSS é simplesmente levar o país à bancarrota, porque o INSS ele é um dos pilares econômicos do Brasil. São milhares de municípios nesse país que dependem praticamente, única e exclusivamente, dos benefícios previdenciários. Isso acontece aí, tirando os grandes centros, é o que acontece, seja do norte ao sul. Eu mesmo já trabalhei lá no sul do país, e municípios como de Canguçu, coisa e tal, no dia do pagamento era o dia de movimento da cidade. Então, o INSS, para nós que temos que lidar com essa questão, a gente tem que ter um certo cuidado, eu sei que Vossas Excelências têm, e muito carinho, principalmente no momento que esse país vive, né? Então, as questões do INSS, elas são extremamente relevantes pelo seu gigantismo. Outra questão que se coloca é que a finalidade do INSS é justamente pagar benefício aos seus segurados, né, e dependentes. Essa é a finalidade principal.
contudo, ele tem que pagar nos termos da lei, que é um sistema atuarial extremamente complexo, né? Extremamente complexo, que cada mudança legislativa altera, às vezes, muitas questões, as mudanças de fatos. Nós temos outro problema que tudo nesse país, no ramo jurídico, se resolve, exceto as questões do INSS. Questões decididas há 20 anos voltam e voltam e voltam, e sempre esse efeito multiplicador. E eu penso que, como a maioria das demandas do INSS tramitam por aqui, está na hora da gente fazer uma ponte, e nós da Procuradoria Federal, os advogados públicos federais se colocam à disposição para termos um intercâmbio maior aqui com essa casa, para ver se a gente consegue resolver um pouco mais dessas demandas. Eu vim a semana passada de Juiz de Fora, passando ali para o Belo Horizonte, aí ligo o rádio e está lá assim: você que tem 65 anos, não ganha um benefício da Previdência Social, ligue, né, escritório tal e tal. Então, veja a que ponto está chegando as questões do INSS. Então, voltando ao caso, esse representativo, trata-se de pensão por morte, que foi concedida na primeira e na turma, no juízo e na turma recursal, assegurada, afirmando que a qualidade de dependente do segurado estava garantido com base na sentença homologatória, né, da Justiça do Trabalho. Então, isso afronta direto o parágrafo 3º do artigo 55 da Lei 8.213, como afronta também a jurisprudência pacífica atual consolidada do STJ desde 2005. Né? Desde 2005 que a jurisprudência do STJ é no sentido de que o acordo trabalhista ele não gera de per si efeitos previdenciários. Ele vai gerar, sim, corroborada com os elementos probatórios que, por acaso, tiverem sido colocados naquela lide. O que o parágrafo 3º do artigo 55 chama de início de prova material, que é um termo que, se a gente for ver juridicamente, é extremamente complexo, né, até inadequado, mas ele mostra o que a norma quer. A jurisprudência do STJ chamou de elementos probatórios. Por quê? São aqueles... são os elementos da prova que ficam exteriorizados ali e que eu possa olhar e verificar. Vamos falar um pouco como é que é o acordo trabalhista. Por que a norma proíbe o acordo trabalhista de per si? Na Justiça do Trabalho, a conciliação ela é um pilar máximo, de forma que o magistrado ele está obrigado, em 2 momentos, a fazer a conciliação, sob pena de nulidade da própria sentença. Em 2 momentos, ele está obrigado. E, durante todo o processo, é facultado a ele fazer a conciliação. A Justiça do Trabalho busca sempre a conciliação. E, nessa questão da conciliação, nem sempre se desenvolve um contencioso, né? Não se desenvolve uma instrução, e daí essa decisão trabalhista não ser usada para fins previdenciários diretamente, mesmo sendo a Justiça do Trabalho a competente para reconhecer o vínculo. Então, reza o artigo 846 da CLT. Aberta a audiência, o juiz ou presidente proporá a conciliação. É o primeiro ato. O artigo 850. Terminada a instrução, poderão as partes aduzir razões finais em prazo não excedente a 10 minutos para cada uma. Em seguida, o juiz ou presidente renovará a proposta de conciliação. Então, esses são os 2 momentos obrigatórios. E, não estou achando aqui, mas existe 2 outros artigos que diz que, a qualquer momento, o juiz pode propor a conciliação. Então, no caso dos autos, as partes chegaram, o juiz pergunta: tem acordo? Elas: temos acordo. Acordo feito, acordo homologado. Embora para efeitos trabalhistas está perfeito, para efeitos previdenciários não, porque não há início de prova material. Como diz o STJ, não há elementos probatórios. Não foi feito um contencioso, não foi ouvido testemunha, não se apreciou nenhum documento. É por isso que a jurisprudência do STJ muito se inclinou no sentido de não afastar a norma, mas, pelo contrário, efetivá-la, né? No sentido de que a sentença trabalhista só pode ser usada para fins previdenciários, desde que ela esteja estribada, né, sustentada em elementos probatórios. Certo? Agora, por quê? A prova no mundo jurídico, na escala pontiana, ela ocupa o 3º degrau.
Então, nós temos o plano da existência, nós temos o plano da validade, nós temos o plano da eficácia. A prova, no seu sentido material, ela é eficacial, né? Ela está no terceiro degrau. E quem define os efeitos da Previdência é a lei previdenciária. Então, é por isso que a lei o faz, no parágrafo 3º, e está perfeito. E o STJ, nesse sentido, acolheu, né? Para efeitos previdenciários, eu preciso de uma prova melhor. Ou seja, a lei não leva aqui em conta os sentidos, né, multissetários da prova, a prova como convencimento do magistrado, a prova como o caminho, ou seja, o procedimento, a prova como a própria fonte, ou seja, a pessoa e coisa sobre qual ela incide, e a prova como o meio que ela é produzida. A lei aqui coloca a prova como a fonte da prova, ou seja, sobre a pessoa e coisa, e o meio. Ela na realidade, o que quer dizer assim, essa questão de prova? Quer dizer que a forma dela, a exteriorização da prova, que é a forma, ela tem que ser um pouco vinculada, ela tem que ser visível, ela tem que aparecer. Eu preciso de um elemento. No caso dos autos, só houve acordo, o juiz, a turma lá falou assim, não houve conluio, não houve fraude, então eu entendo que o vínculo está provado. Mas mesmo para se fazer isso, uma presunção, eu preciso de indício. A presunção, ela é um silogismo, uma dedução que fazemos, e ela parte de uma premissa lógica que é justamente a premissa sobre qual eu vou sustentar o meu raciocínio. Nesse caso, não há premissa, porque não há um elemento fático aqui que diga que realmente houve o vínculo de emprego. No caso dos autos, o pretenso segurado de cujos, ele teve a última contribuição em novembro de 2013, manteve a qualidade de segurado até novembro de 2014, e ele faleceu em outubro de 2006. Né? Então, vieram depois... quando olhamos os autos, tem vários pedidos dela, da requerida, de pensão por morte, que foi negado pelo INSS, porque não tinha tanto a qualidade de segurado como a condição de dependente. A condição de dependente também veio com base na sentença da Justiça Comum, reconhecendo a união estável pós-morte. Aí, tudo bem. Aí há uma prova em conteste. Por quê? Mesmo sendo jurisdição voluntária, né? Administração privada, administração pública de interesses privados, no reconhecimento de união estável, eu tenho um contencioso. Eu tenho a presença obrigatória do Ministério Público, seja como fiscal da lei, seja como, às vezes, uma atuação diferenciada de incapaz. Existe a produção de prova. A Justiça Comum é a competente, realmente, para definir a questão de Estado. Então, essa prova entrou tranquilo, não há problema. Quanto à decisão da Justiça do Trabalho, essa não por causa do acordo. E ela, nesse caso, ela fere o parágrafo 3º do artigo 55. A jurisprudência do STJ é uníssima. Desde o ERESP da terceira sessão, quando a terceira sessão ainda julgava essas matérias, eu falo do ERESP 616-242 RN, DJ do 24/10/2005. Diz assim, peço vênia a vossas excelências para ler aqui alguma coisa do deciso que faz parte da minha fundamentação. A sentença trabalhista será admitida como início de prova material, apta a comprovar o tempo de serviço, caso ela tenha sido fundado em elementos que evidenciem o labor exercido na função e o período alegado pelo trabalhador na ação previdenciária. No caso em apreço, não houve produção de qualquer espécie de prova nos autos da reclamação trabalhista, tendo havido acordo entre as partes. Embargos de divergência acolhidos. O embargo era nosso do INSS. Aí eu vim olhar a primeira e a segunda turma, que agora cuida dessa matéria, fiz a análise da jurisprudência ministro a ministro. E essa questão no STJ é pacífica. Até os dizeres são os mesmos. É o elemento probatório que vai definir. Aqui, temos aqui Benedito Gonçalves, primeira turma. A GRG no agravo em recurso especial 249.379, Ceará. Julgamento em 8/4/2014. A sentença trabalhista homologatória de acordo trabalhista é admitida como início de prova material para fins previdenciários, mesmo que o INSS não tenha participado da lide laboral, desde que o deciso contenha elementos que evidenciem o período trabalhado e a função exercida pelo trabalhador, o que não ocorreu no caso dos autos. Foi por unanimidade. Lá no voto, ele fala assim, ocorre que o acordo laboral de folha 5, registrado na CTPS do decujo, não contém elementos mínimos para fim de reconhecimento de vínculo previdenciário. A míngua
do início da prova material exigido no artigo 55, parágrafo 3º da Lei 8.203/91, e diante do entendimento estabelecido por essa jurisprudência dessa Corte Superior, faz-se necessário restabelecer a sentença que assim sintetizou o ocorrido. Vamos aqui à jurisprudência do ministro Napoleão Nunes Maia Filho. DGE de 31/3/2014, é o AGRG no ARESP 301.546-PE. A jurisprudência dessa Corte Superior de Justiça admite a sentença homologatória de acordo trabalhista como início de prova material para fins de reconhecimento de tempo de serviço, desde que fundada em elementos que atestem o exercício laboral no período alegado ou corroborado por outros meios nos autos. Em caso não estando a sentença trabalhista acompanhada de um conjunto fático probatório, não pode ser reconhecida como início de prova material do exercício da atividade laborativa. Ademais, existem qualquer outros elementos probatórios nos autos da condição de segurado do decújo, pelo que a concessão de benefício torna-se inviável. Sérgio Cuquina, RESP 142.7988 PR, 9/4/2014. A jurisprudência dessa Corte está afirmada no sentido de que a sentença trabalhista pode ser considerada como início de prova material, desde que prolatada com base em elementos probatórios, capazes de demonstrar o exercício da atividade laborativa durante o período a que se pretende ter reconhecido na ação previdenciária. Na espécie, ao que se tem nos autos, a sentença trabalhista está fundada apenas em depoimentos da viúva e do aludido ex-empregador, motivo pelo qual não se revela possível a sua consideração como início de prova material para fins de reconhecimento da qualidade de segurado do instituidor. Eu vou saltar as outras e vamos aqui à última que eu selecionei, que por coincidência do nosso ministro aí, Mauro Campos, e 12/8/2015, segunda turma, AGRG no RESP 153/2661, São Paulo. A agravante não trouxe qualquer fundamento capaz de infirmar a decisão agravada, que deverá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, pois o início de prova material deve ser conjugado e corroborado com outros elementos probatórios, a fim de se comprovar a qualidade do segurado do genitor falecido para a concessão de pensão por morte, observância dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, agravo regimental não provido. Então, excelências, a jurisprudência do STJ é pacífica. Sob o aspecto legislativo, a lei está perfeita nesse sentido, e nós temos aí essa divergência aqui, principalmente com o enunciado 31 dessa casa, que fala que o acordo trabalhista pode ser considerado para fins de prova material. Pugna o INSS pelo provimento do presente recurso para afastar a condenação anterior, bem como cancelamento da súmula. Obrigado. Vossa Excelência, doutora Ângela, você tem a palavra como relatora. Bom dia a todos, senhor presidente. Em nome de quem eu cumprimento a todos os presentes. Doutor, lhe cumprimento pela sustentação. E, realmente, essa questão da homologatória, o acordo homologado na reclamatória trabalhista, é objeto de muita discussão. E, com relação a essa questão da jurisprudência do STJ, realmente não há dúvida. Com o que o senhor colocou em respeito à súmula 31, eu vejo que a súmula 31 ela não considera já, ela considera como início de prova e não já como prova eficaz, então que requer mais provas. E realmente esse é um caso onde tudo foi feito pós-mortem, o reconhecimento da união estável foi pós-mortem, o reconhecimento do vínculo pós-mortem. E, recentemente, trouxe realmente os paradigmas do STJ, não há dúvida com relação a que reclamam mais provas, serve como início, eu considero como início de prova, o que pode ter, eventualmente, mais provas na Justiça do Trabalho, como na seara previdenciária. Até porque, muitas vezes, tem acordos que foram feitos justamente após a instrução, porque, às vezes, a instrução, às vezes, assim, as partes veem que está tão bem instruído que convém um acordo. Então, tem acordos e acordos. Neste caso dos autos, de fato, entendeu-se que bastou... Eu cheguei a mencionar aqui no voto, transcrevi que ele entendeu, eu abri o documento, é um documento sem instrução, realmente são homologadas as partes, fechou-se, concordo. E... Realmente, como diz a nossa súmula coloca, que as anotações do CTPS, decorrente de sentença trabalhista homologatória, constitui início de prova. E, recentemente, na sessão de agosto de 2006,
tivemos uma decisão aqui também, onde, por exemplo, uma ação onde existe o início de prova, mas que o início de prova seja contemporâneo ao tempo buscado, a pessoa pode realmente, às vezes, demorar a pedir. Tem outros casos em que, às vezes, a pessoa não tem realmente documento, porque a gente sabe que tem empregadores e nós sabemos das condutas. E, para evitar, foi até muito discutido aqui, às vezes a gente vê assim, ações trabalhistas que são juizadas assim, 30 anos depois do vínculo, sem nenhum efeito financeiro, que a pessoa não vai ter nada. Então, foi colocado aqui no dia, foi uma discussão que até nós colocado que o voto foi na sessão de agosto, que se colocou duas condições para efeitos da eficácia dessa sentença trabalhista, que eu até vou pedir licença para ler o trecho aqui do voto. O voto foi do doutor Daniel. E chegamos à seguinte conclusão, que a reclamatória trabalhista homologatória será válida como início de prova em duas situações: fundada em documentos que sinalizam o exercício da atividade laborativa, na função e nos períodos alegados, ou ajuizada imediatamente após o término do labor, antes da prescrição que impede o reclamante obter direitos trabalhistas perante o empregador, que era o segundo caso. Às vezes a pessoa tem uma dificuldade mesmo com a empresa, tem empresas que somem ou que desaparecem. Então, nesse caso, restringiu, porque nós comentamos que, às vezes, tem abusos, a gente verifica umas situações que não tem. Então, neste caso, realmente eu verifiquei que, em razão foi tudo um acordo, e eu coloquei da seguinte forma, que tanto a sentença quanto o acórdão aceitaram o acordo homologado à Justiça do Trabalho sem referência a demais elementos probatórios, o que se revela necessário por confiar apenas início. Por outro lado, não consta ter havido instrução para a respectiva complementação da prova. Entendo, neste caso, então, que a solução mais adequada é o retorno dos autos da primeira instância para que seja oportunizada a instrução, a complementação, porque nós vemos isso como um início de prova e não como também que já não seja possível a instrução. E aplicando a questão de ordem 20, para que seja, então, anulado e que seja possibilitada a instrução mediante contraditório com participação do INSS. E reafirmando a tese com o entendimento que foi feito com esses dois, acatando, sem dúvida, a jurisprudência pacífica do STJ, no seguinte sentido. Nesse representativo, estou dando parcial provimento para anular a sentença ou acordo, para que seja reaberta a instrução e para que sejam observadas as duas teses que foram em razão do que nós discutimos aqui em agosto, que a sentença homologatória do acordo e reclamatório trabalhista será válida como início de prova nas seguintes situações: fundada em documentos que sinalizam o trabalho ou ajuizada imediatamente após o labor e antes do prazo da prescrição, que ele consiga obter direitos perante o empregador. E reclamando a instrução por outros meios de prova que a ratifique. Esse é o meu voto. Há um pedido de vista antecipado de Sua Excelência, o doutor Frederico Köhler, e assim proclamo o resultado parcial até aqui. Após o voto de Sua Excelência, a senhora relatora, conhecendo e dando parcial provimento ao incidente de uniformização, pediu vista antecipada a Sua Excelência, o senhor juiz federal Frederico Köhler. Aguardam os demais senhoras e senhores membros. Agradeço a Vossa Excelência. Ok, muito obrigado. Doutora Ângela, Vossa Excelência permanece, então, como relatora desta feita, do item 16, cujo final é o 3800, sustentação oral do Dr. José Rodrigues de Queiroz Júnior, que está na Seção Judiciária de Minas Gerais. Bom dia, doutor José Rodrigues. Há um delay, né? Momento só, que é um problema técnico, vou já resolver. Está melhor agora?
Ainda sem som aqui de retorno, só um minuto. Deixa eu ver o que ele diz aí. Fala com ele lá, porque se houver... Pode. Doutor José Rodrigues de Queiroz Júnior, e agora? Pois não? Agora sim, agora sim. Bom dia, Vossa Excelência. Bom dia. Eu quero alertar a Vossa Excelência que a eminente relatora, a doutora Ângela, está votando para anular o acórdão recorrido. E no que está sendo acompanhada sem ressalvas por todos os demais membros da turma. Penso que essa posição vem ao encontro da posição de Vossa Excelência. Se assim for, eu indago se Vossa Excelência dispensa a sustentação oral e eu proclamaria o resultado. Sim, dispensa e está devolvendo para adequação, né, nos termos da questão de ordem 20, é isso? Isso. Não, A doutora Ângela vai falar com Vossa Excelência. Tem a palavra Vossa Excelência, doutora Ângela. Tá. Não, doutor, na verdade, eu vi que eu considerei, eu acolhi porque o senhor fez um dos pedidos foi para que fosse apreciado a soma do tempo rural reconhecido com os vínculos em CTPS. O senhor embargou, o senhor prequestionou e o acórdão não se manifestou sobre essa soma aos períodos. Eu vi que ele tem períodos anteriores, não? Então eu considerei que esse acórdão está citra petita, porque ele, em nenhum momento ele analisou essa soma que o senhor requeriu, que o senhor foi explícito no recurso, mesmo na inicial, como o senhor pediu aposentadoria por idade de uma forma genérica, mas o senhor narrou todos os fatos, o rural e os vínculos. Então, eu considerei o acórdão citra petita. Esse ainda não mandei para adequar, mandei para analisar esse pedido da soma dos períodos. Ok, atende o nosso anseio aqui, a gente agradece pela atenção. Agradeço a Vossa Excelência e proclamo, então, a turma, por unanimidade, anulou o acórdão recorrido nos termos do voto da eminente senhora juíza relatora. Agradeço a Vossa Excelência. Eu que agradeço, bom dia a todos. Bom dia. Doutor Rui Costa Gonçalves, Vossa Excelência é relator do item 50, cujo final numérico do processo é 8100, assunto remoção, magistratura, agentes políticos, direito administrativo e outras matérias de direito público, requerente à União, requerido Bruno Leonardo Câmara Carrá. Sustentação oral pela requerente, por Sua Excelência, o doutor Tiago Freitas Benevuto. Bom dia, doutor Tiago. Bom dia. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Dispenso. Tem a palavra, Vossa Excelência, pelo tempo regimental. Okay. Bom dia, senhor ministro, senhores juízes, servidores da casa e colegas advogados. A questão que eu trago aqui envolve pedido de ajuda de custo de magistrado, em caso de remoção a pedido,
tendo em vista a luz da limitação temporal prevista em resolução do Conselho de Justiça Federal. O caso foi uma demanda ajuizada pela Seção Judiciária do Ceará. A sentença acolheu o pedido e a qual foi mantida pela turma recursal respectiva. Importante que o caso aqui é fazer o distinguish em relação a um caso anterior julgado recentemente pela turma, que foi no PEDILEF 0503-212, 23 de 2012, 405-8100, do eminente juiz federal Daniel Machado da Rocha, que não está mais aqui. A diferença é que, naquele outro caso, não foi apreciada essa tese limitativa dos 12 meses que está sendo proposta agora. Naquele caso, não estava pré-questionada a matéria e a gente entende que não houve uma apreciação sobre isso. Por isso, seria o caso de fazer um distinguish em relação a esse caso agora. A ajuda de custo, no caso de juízes, está prevista no artigo 65, inciso 1, da Lei Complementar 3579. O dispositivo apenas estabelece que lei irá dispor a respeito do benefício. Não há uma lei específica sendo aplicável à Lei 8.112, que trata do Estatuto da Magistratura. A Lei 8.112, por sua vez, no artigo 52 e 54, prevê que a possibilidade de ser estabelecida condições para a outorga do benefício. E remete a matéria ao regulamento. No caso específico, a resolução do Conselho de Justiça Federal, número 4 de 2008, tratou da questão. E estabelecendo condições, no caso antecedente necessário à concessão do benefício, estipulou que aquele que tivesse recebido num prazo inferior a 12 meses não faria jus ao benefício novamente, no caso de remoção sucessiva. A questão que se coloca é o seguinte: se essa limitação seria legal ou não, feita pela resolução do Conselho. O STJ, tratando da mesma resolução, entendeu que a limitação encontrava respaldo no ordenamento jurídico, sim. Não se desconhece que o caso tratado lá envolvia servidor do Poder Judiciário, e aqui a questão tratada é de juiz. Mas o entendimento a questão basicamente é a mesma. A questão de direito. É compatível ou não essa limitação estabelecida de 12 meses? O resto que o STJ tratou a matéria foi no... 1.257.000. Isso. Obrigado. Na oportunidade, o Superior Tribunal de Justiça entendeu, entre outras coisas, da lei da legalidade, que a restrição estava de acordo com a moralidade administrativa, com a razoabilidade, com a impessoalidade, com a eficiência e com a economicidade. E aí parece interessante a gente ver a questão da figura do juiz itinerante, que causa prejuízos ao Poder Judiciário, seja sob aspecto financeiro e seja sob aspecto da eficiência do próprio Poder Judiciário, que é aquele juiz que não se fixa em nenhuma localidade. Ele acaba gerando custos para o Poder Judiciário, que cada deslocamento tem uma vantagem pecuniária, e a questão de eficiência, que se ele não se vincula a nenhuma localidade, ele acaba não conhecendo os problemas dali e não presta, acaba não prestando jurisdição da forma que ele poderia prestar se conhecesse melhor a região. Por essas razões, entendendo que o entendimento do STJ é mais adequado, a União pugna porque já se tem o fixo entendimento desse RESP, no sentido de ser consideradas válidas as limitações temporais em ajuda de custo no caso de remoção de magistrados a pedido. Isso. Agradeço a Vossa Excelência. Caminho a palavra ao eminente relator. Doutor Rui, você tem a palavra. Senhor ministro presidente, Ministério Público aqui presente sempre conosco, colegas, senhores advogados, servidores. Já foi dispensado o relatório, mas em sede assim, de preliminar, eu já sustento que não tem nada nos autos que evidencie se tratar de um juiz peregrino. A questão só aqui a ser examinada é sobre a legalidade do fato.
Não temos essa figura na Justiça Federal. Eu desconheço. Eu sou juiz há mais de 20 anos. Então, não é... Se precisar de um testemunho pessoal, já digo que não tem, não conheço nenhum. Então, não é essa questão que está sendo discutida aqui nos autos. O incidente de uniformização é justamente esse, citado pelo ilustre advogado, procurador, que saúdo, em particular, por ter assumido a tribuna e feito sua sustentação, me poupando, inclusive, de fazer o relatório, muito obrigado, é o RESP 1.257.665. De fato, caso concreto, diz respeito a um servidor ocupante de cargo comissionado que foi designado uma segunda vez em tempo inferior a 12 meses, que já havia recebido ajuda de custo e postulou, então, o segundo. Limoeiro do Norte, Ceará. Exato. Inclusive, a origem é a mesma, no Ceará. E houve, então, essa análise em sede de... Esse recurso foi examinado em sede de recurso repetitivo, né? Representativo de controvérsia. Afetado pela 5ª Região, diretamente. Exato. Aí, a grande questão, aí eu vou examinar neste momento a admissibilidade, se realmente é possível admitir, se o paradigma se presta a viabilizar o exame do mérito por este colegiado. A situação aqui, o requerente é juiz federal. É um juiz federal, ele não é ocupante de cargo comissionado, é fato. O que tem de parecido é o fato dele ser juiz no Ceará. Aliás, é um excelente juiz. Nós tivemos o privilégio de conviver com ele aqui no colegiado. Excelente juiz mesmo. Deu uma contribuição imensa para a turma nacional e sempre é reverenciado e lembrado dos nossos julgados, mas também não é isso que está sendo julgado. E exercer do Ceará e ser integrante da Justiça Federal. Ele saiu de Juazeiro do Norte, salvo engano, foi para Recife e depois retornou para integrar a turma recursal no intervalo que durou, no total, 10 meses, porque 6 meses mais 2 ou 4, não recordo agora, teve um períodozinho de prorrogação de jurisdição. Agora, o que chama a atenção, embora seja um fato de servidor público, é realmente essa questão de a norma examinada pelo Colégio Superior Tribunal de Justiça ser exatamente a mesma, que se aplica tanto a servidores quanto a magistrados, emitida pela Justiça Federal. E na ementa desse julgado, há 2 referências, na verdade, que me parecem proposital. Eu não acredito que tenha um efeito tão somente para servir como um argumento a mais usado pelo ministro Herman Benjamin. Eu acho que foi até proposital para já abranger todos os fatos. Claro que eu particularmente entendo que não seria cabível, mas, como eu disse para os colegas, eu não sou integrante do STJ. Eu estou lendo que a Corte Superior decidiu. E a Corte Superior, ela é expressa nos itens 10, nos itens... Exato, 10 em diante, mas no 10 especificamente, ele se refere, inclusive, à decisão proferida em sede de pedido de providência, decidiu o CNJ, e claro que sendo do CNJ só pode se referir a servidor, a juiz federal, ou a magistrado. E eu creio que foi juiz federal mesmo. E, então, a referência expressa a magistratura nessa fundamentação, tendo o colegiado, nesta oportunidade, abrangido a matéria de forma a alcançar também a situação não apenas do servidor que estava lá, não apenas dos servidores, mas toda a magistratura nacional, porque, inclusive, faz referência à resolução do Supremo Tribunal Federal, ao CNJ, que é uma decisão administrativa, é fato, mas essa referência, essa alusão na fundamentação. E, se nós abstraíssemos os itens antecedentes, daria a impressão que estaria se referindo a um caso, um recurso interposto por juiz federal ou por magistrado, a impressão que me dá. Então, diante dessas circunstâncias todas, eu entendo que
o paradigma se presta para viabilizar o exame do incidente de uniformização, na medida em que a norma se aplica também aos juízes federais e não somente aos servidores, e a abrangência da abordagem do ministro relator que conduziu esse julgamento é muito clara para mim, muito clara, muito específica, e eu tenho a impressão, assim, nítida, de que a ideia nesse julgamento, eu tenho a impressão que Vossa Excelência participou, doutor ministro. Pode até, de repente, Ativamente, né? Mas a ideia foi abranger, inclusive, não era a questão discutida nos autos, a magistratura de um modo geral. Então, em razão desses fundamentos, eu digo o seguinte, tendo em vista que o tema tratado no presente incidente de uniformização corresponde exatamente à alegação pela parte recorrente e contrariada, obviamente, pela parte recorrida, de legalidade da limitação temporal para a concessão de atividade de custo, contida no artigo 7º da Resolução da CJF 64/2005 e artigo 101 da Resolução CJF número 4 de 2008, que trata de magistrados e servidores da Justiça Federal de primeiro e segundo graus, entendo que o recurso, então, deve ser conhecido como voto. Só um alerta ao ministro doutor Tiago, nós estamos aqui apenas no conhecimento ainda, como bem explicitou o eminente relator, e a Sua Excelência a doutora Luísa Gamba antecipou um pedido de vista, de forma que eu proclamo até aqui que, após o voto do eminente relator, conhecendo o incidente de uniformização, pediu vista antecipadamente Sua Excelência a doutora Juíza Federal Luísa Gamba. Aguardam os demais membros da turma. Agradeço a Vossa Excelência. Doutor Frederico Köhler, Vossa Excelência é relator dos itens 85 e 86. Auxílio acidente, artigo 86, benefícios em espécie, direito previdenciário. O 85, portanto, requerente José Santos Nascimento, requerido INSS. E o 86, requerente Romário Batista Dória, e requerido INSS. Eu indago se está presente Sua Excelência, o doutor José Everaldo de Oliveira. Bom dia, doutor José Everaldo. Bom dia. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Dispensa, senhor. Eu pediria a Vossa Excelência, para nós otimizarmos o tempo de julgamento, que Vossa Excelência primeiramente focasse a sustentação oral quanto ao conhecimento do incidente. Tem a palavra, Vossa Excelência, pelo tempo regimental. Ordem da turma. Trata-se de um incidente de uniformização em relação à divergência no julgado proferido, no acordo proferido pela turma recursal da Justiça Federal de Sergipe, em relação ao benefício de auxílio acidente de um segurado que gozou do benefício de auxílio doença em face de um acidente de qualquer natureza, e que, após cessado o benefício de auxílio doença, ele manteve sequela, com perda auditiva profunda em um ouvido, e o INSS não implantou o benefício de auxílio acidente que lhe seria devido em função da sequela. Nós aí pugnamos, junto ao Juízo Federal de primeiro grau, pela procedência do pleito de auxílio acidente. O Juízo Federal submeteu o segurado à perícia
judicial e o perito constatou que o segurado era portador de sequela com perda auditiva profunda de ouvido direito. Mesmo diante dessa constatação, por perito judicial, corroborando com os documentos que constavam já do feito, o douto juiz de primeiro grau julgou improcedente a demanda. Fomos à turma recursal, Sergipe, e lá também no acordo ficou consignado que a perícia havia constatado que o segurado tinha perda auditiva profunda do ouvido direito, mas que aquilo não gerava incapacidade para o lavrador. E o acordo foi no sentido da improcedência do benefício de auxílio acidente. Então, a divergência que nós apresentamos aqui para a Colenda Turma Nacional é de que tanto a Corte da Cidadania, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, adotou a regra de que para a concessão do benefício de auxílio acidente é necessário apenas que o dano à lesão seja mínima, e esta Colenda Turma Nacional, acompanhando o entendimento do STJ, também vem dando prosseguimento aos julgados na direção de que o benefício de auxílio acidente deve ser concedido ainda que o dano seja mínimo. E aí nós temos tido um embate em nível do nosso Estado, especialmente, eu advogo apenas em Sergipe, na Bahia, e observamos que há uma dificuldade muito imensa dos peritos distinguirem o que há de diferente entre o auxílio-doença, a aposentadoria por invalidez e o auxílio-acidente. E, em regra, os peritos constatam a lesão, o dano, a sequela do acidentado, mas encaminham sempre de que não há incapacidade. Raramente um perito encaminha pela constatação de que aquela sequela é limitadora. Acho que, em função de que a legislação evoluiu, e que, no início, o auxílio-acidente era um benefício apenas para o trabalhador acidentado no exercício do trabalho, que depois a legislação evoluiu para o acidente de qualquer natureza. E aí vem a questão também da evolução jurisprudencial, no sentido de que não há apenas que avaliar a limitação, a questão da incapacidade pura, ou de quanto interfere na capacidade do segurado a questão do benefício, e sim, no entendimento do Egrégio STJ e desta Colenda Turma Nacional, do STJ, de que a lesão, o benefício deve ser concedido ainda que a lesão seja apenas mínima, e aqui na Colenda Turma Nacional, de que, com um termo semelhante, de que o benefício deve ser concedido mesmo que o dano seja mínimo. No presente caso, não se pode nem se referir a um dano mínimo. A perda de audição do ouvido direito do segurado, do nosso cliente, não seria um dano sequer mínimo, seria um dano até um dano grave. Outro dia, eu falando sobre este processo com o lavrador, e ele usou uma coisa muito popular como forma de demonstrar o quanto aquilo prejudica na lavoura. Ele disse, se um cascavel, que é uma cobra que tem um chocalho na cauda, e que esse chocalho é um alerta para o lavrador se vai ser picado, estiver do lado do lavrador em que ele tem a perda auditiva, ele não vai ouvir o barulho do chocalho do cascavel e vai ser picado. E ele, consequentemente, vai morrer porque lhe faltou a audição de um ouvido para, na sua atividade no labor rural, enfrentar um drama naquela magnitude. Então, excelências, é por esta situação de que espero poder contribuir para que a Justiça Federal do meu Estado, nos casos de acidente de qualquer natureza,
para que a Justiça Estadual, nos casos de acidente de natureza trabalhista, admitam de que o segurado ele precisa gozar do benefício de auxílio acidente, que vai lhe facultar apenas metade do seu salário, até que um dia ele possa alcançar a sua aposentadoria e este benefício cessar para dar lugar à aposentadoria, possa ter o benefício em situações de que a sequela do acidente mantenham lesão e que sejam respeitados os entendimentos tanto do egrégio STJ como desta colenda turma, e no presente caso, volto a lembrar, de que não se trata apenas de lesão ou de dano mínimo, se trata de uma situação de perda auditiva, onde ele ficou com apenas 50% da sua capacidade de audição. Por isso que pugno pela procedência do nosso pleito. Agradeço a Vossa Excelência, com a palavra eminente de relator, doutor Frederico Keller. Bom dia, senhor presidente, ministro Mauro Campbell, bom dia ao doutor Antônio Carlos, do Ministério Público, bom dia aos colegas, ao advogado que fez a sustentação e a todos os presentes. São dois processos, a sustentação acho que foi feita só do 85, então, né? Tem que julgar separadamente, né? Posso acrescentar? Ou talvez são bem semelhantes. Deixa eu indagar ao eminente advogado. O senhor concorda que eu dê por apregoado os dois recursos? Ou quer acrescentar algum detalhe? Acrescentar detalhes apenas em relação à situação fática. Então, você tem a palavra. Ok. Então, no outro caso, em que o acidentado gozou do benefício de auxílio doença e que manteve lesão agora, uma lesão ortopédica, com redução de 7 milímetros, 0,7 centímetros no comprimento de uma das pernas e, segundo o laudo pericial judicial, constatou-se que ele mantém uma sequela com dor, uma sequela em função da consolidação da lesão, da formação óssea, de que ele não se libertou do quadro de dor. Neste caso, este segurado, quando compareceu a uma empresa na cidade para buscar uma oportunidade de emprego, lhe foi concedido o emprego exatamente na cota de deficiente, porque o médico do trabalho constatou na admissão dele de que ele realmente era portador de uma sequela em função de acidente e pôde lhe admitir dentro da cota dos deficientes que a empresa estava admitindo. Então, este conjunto de situação também, dentro do anexo 3 do decreto da Previdência Social, que estabelece as regras, decreto 3.049, em relação aos benefícios, e que lá está no anexo 3 o quadro de benefício de auxílio acidente, tem uma medição específica para o benefício de auxílio acidente para as pessoas que têm encurtamento de membro inferior. Mas, se nós fôssemos nos limitar apenas ao encurtamento de membro, que está lá no anexo 3 do decreto 3.049, nós não estaríamos aproveitando a evolução jurisprudencial em que tanto o egrégio STJ como aqui esta colenda Turma Nacional adotou o entendimento de que a lesão ela embasa o direito ao benefício, ainda que seja lesão mínima ou dano mínimo. No nosso caso, neste segundo processo, se refere a um segurado que, após submetido a internamento, cirurgia, esteve num internamento hospitalar imenso, ficou em coma por mais de um mês, foi uma situação muito grave, teve pancada na cabeça, perda de massa encefálica, mas o que ficou mesmo retratado como sequela ao final, que é limitadora da sua atividade profissional e que o levou a ser admitido numa empresa na cota de deficiente, é a questão do encurtamento de uma das pernas e também da dor que se mantém em sua vida submetida a movimento por conta de sequelas da lesão. Agradeço a Vossa Excelência. Agora sim, doutor Frederico, você tem a palavra. Obrigado, presidente.
Bem, os casos, como foram narrados aqui, só resumindo, então, o 85, tanto o 85 quanto o 86, se trata de lavradores, né, agricultores, que tiveram acidentes. No 85, o acidente resultou numa redução da audição do ouvido direito. No 86, o acidente resultou numa fratura do membro inferior, em que houve um encurtamento desse membro inferior. Nos dois casos aqui, a tese é similar, né? A tese que o advogado sustenta é que estaríamos, os acordos recorridos estariam em dissenso com o entendimento do STJ, no representativo de controvérsia, e da TNU. No caso, o representativo do STJ e da TNU seguem o mesmo entendimento. E aqui, para facilitar, eu até faço a leitura da ementa do julgado do STJ que estou citando no voto, quando ele cita aqui o representativo de controvérsia lá do STJ, o repetitivo, foi o RESP 1.109.591, Santa Catarina, em que o STJ fixou o seguinte entendimento, a terceira seção, abre aspas, exige para concessão do auxílio-acidente a existência de lesão decorrente de acidente do trabalho que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. Né? E, seguindo isso, também consolidou-se o entendimento de que essa redução da capacidade para o labor habitualmente exercido pode ser mínima, não precisa ser grave, pode ser leve. A questão aqui é que, nos acórdãos recorridos, em ambos lá de Sergipe, eles registraram expressamente que, apesar de ocorrer sequelas, como ficou claro que há danos, no caso uma perda auditiva, no outro a fratura do membro inferior, que resultou no encurtamento, há sequela em ambos, mas os acórdãos recorridos registraram expressamente que não há redução da capacidade laborativa para o trabalho habitual de agricultor. Então, por este motivo, eu estou votando por não conhecer de ambos os PUs, por dois motivos. Primeiro, a ausência de similitude fático-jurídica com os paradigmas do STJ e da TNU, porque o acórdão recorrido ele não nega a tese que é adotada pacificamente na TNU e no STJ, certo? E o segundo motivo é a súmula 42, né, da TNU, que é a proibição de revolvimento de matéria fática e probatória. Como até ficou claro na exposição do doutor advogado, o que há é uma divergência, uma alegação de uma divergência do laudo com o que se decidiu no acórdão recorrido, né? Mas aí nós não podemos rever a prova, a questão de se o ouvido vai prejudicar, como foi bem colocado no exemplo aí do advogado, se prejudicaria, de repente, uma cobra atacar o agricultor. Isso é uma questão de fato, questão probatória, e o fato é que o acórdão recorrido ele registrou que não há redução da capacidade laboral habitual. Então, resumindo, na verdade, eu estou reafirmando a tese aqui de que, para a concessão do benefício de auxílio-acidente, é imprescindível o reconhecimento da redução da capacidade para o trabalho habitual, e não simplesmente que haja um dano ou uma sequela. Ou seja, essa sequela tem que resultar numa redução da capacidade para o trabalho habitual, mesmo que leve. Essa é a tese que eu estou firmando, senhor presidente. Eu indago se há divergência dos eminentes membros da turma. Não havendo, eu proclamo, então, para ambos os processos, o seguinte dispositivo, incidente de uniformização nos termos do voto do relator, não conhecido. Não conhecidos, no caso. Agradeço a Vossa Excelência. Tá bem. Apregou em julgamento agora o item 2, cujo final é 7100, o tema versado nos autos de servidor público civil, administrativo, e outras matérias de público, União, versus Nara Rejane Cruz Paceto. Esse julgamento teve início em 16 de 6 de 2016,
Após o voto da juíza relatora, conhecendo o incidente de uniformização e de dano de provimento, pediu vista antecipada o senhor juiz Gerson Rocha e, na assentada de hoje, isso aqui agora, né? Oi? Tá bem. Advogado presente, doutor Amir Cor. Aqui, tá. O eminente doutor Gerson Luiz Rocha está votando, não conhecendo o incidente, a turma, por maioria, não conheceu o incidente de uniformização nos termos do voto do doutor Gerson Luiz Rocha, que lavrará o acórdão, vencida que foi a eminente relatora que conhecia do incidente e lhe dava provimento. Isso satisfaz Vossa Excelência? Eu agradeço a Vossa Excelência. Fica proclamado o resultado do julgamento nesses termos. Excelência? Pois não, doutora Maria Lúcia. Perdão, eu apenas quero deixar consignado que acresço a fundamentação do Dr. Gerson, a fundamentação que foi proferida em outros processos idênticos que foram julgados da minha relatoria na última sessão, baseado num precedente do Dr. Daniel, em relação aos itens 2 a 9. Porque, nesse caso, nos outros precedentes idênticos, nós entendemos que os paradigmas não eram válidos, porque os paradigmas não analisaram a edição de ato específico que configuraria a renúncia à prescrição e entendemos configurada a renúncia à prescrição. Perfeito. Mas isso não prejudica também as razões jurídicas que foram levantadas pelo Dr. Gerson. Então, eu apenas, no meu voto, acresceria essas considerações até para guardar a coerência com os outros processos idênticos que julguei na sessão passada. Perfeito, Maria Lúcia. Fica feito o registro, então, nesse termo da colocação de Vossa Excelência, que há ressalvas, então, de ordem pessoal ao julgamento. Tem sua lista, né? Mais um. E tem um da pauta, cujo final é 47.200, aposentadoria por idade, benefício em espécie de previdenciário requerente auxílio de zonta, requerido INSS, na sessão de 14/9/2016, após o voto da eminente relatora, conhecendo o incidente de dano parcial ao provimento, sendo acompanhada pelo juiz federal Wilson Witzel, pediu vista antecipadamente o senhor juiz Gerson Rocha. Na assentada de hoje, doutor João Marcelo Quilanato. Sua Excelência, o eminente juiz Gerson Rocha, acompanha a relatora e a turma, por conseguinte, a unanimidade, conheceu do incidente e lhe deu parcial provimento nos termos do voto da juíza relatora. Agradeço a Vossa Excelência. Então, a favor. A favor. Outra preferência de julgamento, item 13, servidor público civil, direito administrativo e outras matérias de direito público, requerente União, requerido Maria da Conceição Costa Mota. O julgamento teve início em 14/9/2016, onde, após a sustentação oral pelo procurador da União, Dr. Tiago de Freitas Benevenuto, a juíza relatora pediu vista regimental. Nesta assentada, doutor Tiago, a turma, por unanimidade, está conhecendo do incidente de uniformização e lhe negou o provimento nos termos do voto da juíza relatora, decisão unânime. Eu declaro aprovados os 374 processos da lista da presente assentada de julgamento. Eu, antes de encerrar,
passo a palavra ao eminente doutor juiz federal Rui Costa Gonçalves, que, em nome da Turma Nacional de Uniformização, homenageará a senhora juíza federal Ângela Cristina Monteiro, em razão do término do seu mandato. Tem a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, ministro Mauro Luiz Campbell Marques, senhor Procurador-Geral da República, com assento neste colegiado, doutor Antônio Carlos Pessoa Lins, excelentíssima senhora juíza Ângela Cristina Monteiro, na pessoa de quem saúdo todos os demais juízes membros deste colegiado, senhores advogados, procuradores, servidores e servidoras da casa, meus senhores, minhas senhoras. Hoje, a Turma Nacional de Uniformização altera novamente, é um cotidiano nosso, sua composição, despedindo-se aqui da juíza federal Ângela Cristina Monteiro, que encerra um ciclo de sua carreira profissional em benefício dos juizados especiais federais e seus milhões de jurisdicionados em todo o território nacional. E com essa despedida, a Turma Nacional perde uma de suas mais carismáticas integrantes, dotada de personalidade bem marcante e ímpar, favorecendo que Sua Excelência seja capaz de externar suas posições de uma maneira franca e direta, invariavelmente culminando em alguma tirada que causa em todos uma imediata sensação de bem-estar. Sua Excelência, senhor presidente, combina irreverência, franqueza, competência, determinação, segurança e bom humor, de uma forma que impressiona e contagia a todos os que têm ou tiveram o privilégio de contar com sua companhia. Assim, com o término de seu mandato neste colegiado, nada mais natural que paire no ar uma sensação que, segundo dizem, somente os brasileiros podem experimentar, conhecida com o singelo nome de saudade. Por conta dessa cativante reverência, Sua Excelência, no curso do agradável almoço de despedida no dia de ontem, avisou a quem interessar pudesse, no caso eu mesmo, de forma um tanto enfática, que dispensava a leitura de seu currículo em sua última sessão na Turma Nacional. Pretendeu dizer, pelo que eu entendi, e eu estava almoçando, que se nada fosse lido a seu respeito na sessão de hoje, melhor. Em seguida, passou a recolher dos demais juízes à mesa os lacres das latinhas de refrigerante, sem demonstrar a menor preocupação se haviam ou não concluído efetivamente suas refeições. Um comportamento verificado em absolutamente todas as refeições que intermediaram nossas sessões no curso do mandato de Sua Excelência na Turma Nacional. A explicação dada foi a de sempre. Aqueles lacres eram para uma amiga que participava de um projeto social que se dedica a doar cadeiras de rodas a pessoas de baixa renda, portadoras de necessidades especiais. Para tanto, são necessários 1000 lacres. Não, muitos milhares. Bem mais que mil lacres. Esse comportamento um tanto obsessivo, na primeira vez que eu testemunhei, para mim, excêntrico, estranho, despertou em mim uma curiosidade renovada mensalmente, sobretudo pela explicação dada, repetida quase com o mesmo número de palavras, que, embora admita eu possa ser integralmente verdadeira a explicação, parecia-me incompleta. Seria uma acumuladora compulsiva dentro da magistratura federal, correndo o risco de vir a ser descoberta em uma das máquinas de raio-x do Aeroporto Internacional de Brasília. E foi justamente no currículo de Sua Excelência que eu compreendi um pouco esse hábito tão peculiar, tão singular. Não deixarei de acatar, pode ficar tranquila, a solicitação tocante à leitura em público do currículo da homenageada, por certo. Apenas transcreverei um trecho materialmente de pouca extensão, mas psicológica e moralmente com dimensões difíceis
de serem calculadas. Verbis, a expressão dos nossos votos. Abro aspas. Também integrante do projeto de acesso à justiça às pessoas em situação de rua. Fecho aspas. Em conjunto, esse trabalho com outras instituições, e em particular o Movimento Nacional da População em Situação de Rua. Aquela colheita de lacres de algumas latinhas de refrigerante, afinal, está muito distante de ser uma excentricidade, perpetrada por uma juíza federal em restaurantes da capital da República. Descortina-se claramente que a juíza Ângela Monteiro é, em primeiro lugar, muito amiga dela própria e, em consequência, amiga inestimável de todos nós, sendo esse o real motivo para a tal sensação que agora paira no ar, da qual falei no início desta singela homenagem. Seres humanos, assim, com essa personalidade, causam naturalmente uma interferência positiva ao se distanciarem nas pessoas com as quais convivem. E, ao se distanciarem, costumam deixar essa sensação de ausência duradoura, não raro, interminável. Doutora Ângela, muito obrigado por sua amizade, seus ensinamentos, suas ponderações, sua irreverência, seu senso de humor, curto e refinado, pelos momentos inesquecíveis que tivemos com Vossa Excelência nesta turma nacional. Vossa Excelência cumpriu com louvor sua missão neste colegiado e, ao deixá-lo, transforma-se em uma referência segura para todos nós. Contrariando o senso comum, Vossa Excelência é mesmo insubstituível, dadas essas características, entre tantas outras que acima realcei. Vamos sentir mesmo sua falta por aqui. Seja muito feliz na continuidade dessa sua jornada na vida. Muito obrigado. Doutora Ângela, tem a palavra. Bom, gente, primeiro, eu queria, assim, agradecer a Deus por esse presente que foi poder ter participado aqui na TNU, um presente de vida. Aprendi muito, realmente não sou acumuladora, não sou. Compulsiva. Eu aprendi bastante com como esse país é diferente, como as pessoas, às vezes, a gente nunca parou para pensar em uma determinada situação, e um colega levanta uma situação e fala, nossa, nunca vi isso por esse ângulo. E aprendi muito, e o que eu mais vou levar daqui da TNU foi a elegância, porque já tivemos embates no plano das ideias aqui terríveis, e muitas vezes já fui posição isolada em muitas coisas, mas terminou o processo, começa tudo de novo, nunca houve um desentendimento, um desrespeito, ninguém ficou chateado pela minha ideia e tudo isso. É uma coisa que eu assim, vou levar isso da TNU, achei muito elegante. Os servidores da TNU, gente, eu já tive situações fáticas aqui, onde um dia até me senti, depois tive uma disposição, e a Viviane chamou o pessoal para me ajudar, o doutor Rui providenciou um umidificador, o seu Lucas foi providenciar um chá, a Stephanie foi providenciar um carro para me levar. Eu falei, gente, que acolhida, que muito lindo isso daqui. E o nível dos debates, gente, assim, eu sei que às vezes assim, eu sou irreverente, mas eu procuro, é lógico, né, assim, às vezes eu fico sem graça, às vezes sem querer, se eventualmente eu me assedio, eu peço minhas escusas, mas eu também aprendo muito, né? Tudo que eu vejo que alguém tem de bom, eu nunca escondi isso, né? Eu já imediatamente faço um Ctrl+V, um Ctrl+C, dou o endereço, o URL, claro, nunca fiquei com direito autoral, assim, mas para mim foi um grande presente. Eu não sou muito boa nas palavras, assim, de discursos formais e tudo. Só queria agradecer a todos, gente. Todos podem ter certeza, de alguma forma enriqueceram a minha vida. Só tenho a agradecer a todos. Antes de encerrar, eu também quero cumprimentar a doutora Ângela e dizer que essa revelação trazida a lume aqui pelo Dr. Rui nada mais espelha senão o exemplo da magistratura federal deste país. E quanto à irreverência também, eu digo, Vossa Excelência, que
também quanto a ficar vencida. Eu não sei se cheguei a falar aos eminentes membros da turma, mas quando procurador de justiça no estado do Amazonas, no Colégio de Procuradores, sempre os colegas me homenageavam com o nome de ministro Marco Aurélio, que era comum eu ficar vencido nas tertúlias protagonizadas no Colégio de Procuradores. E, a certa altura, até Sua Excelência, o ministro Marco Aurélio, buscou me conhecer em razão deste fato. Alguém chegou a ele e disse, olha, um procurador de justiça no Amazonas, que é apelidado de procurador Marco Aurélio porque sempre fica vencido no colégio. Mas reverência e bondade, altruísmo, sem dúvida alguma, compõem a sabedoria que deve ter o magistrado, com certeza. É muito difícil, eu já disse aos senhores em particular e digo publicamente, é muito difícil que a população brasileira reconheça os méritos da magistratura nacional diante do volume de processos que nós atuamos, em que o último episódio que bem fixa o que eu estou falando foi a divulgação do Justiça em Números, em que o dado mais evidenciado na mídia foi o valor gasto do contribuinte com o Poder Judiciário Nacional, deixando à margem da crítica os números incompreensíveis de processos julgados por todos os juízes deste país. É uma dificuldade que só será vencida, doutora Ângela, com posturas como a de Vossa Excelência, em que se dedica a fazer aquilo que biblicamente se diz, está lá no livro santo, de que o que esta mão faz, esta não precisa saber. Isto, com certeza, enaltece a personalidade de Vossa Excelência e, repito, deve ser replicado não só para os colegas magistrados, mas para a população, como mais um exemplo de dignidade, de honradez e de serenidade que um juiz deve espelhar aos seus judicionados. Eu já antecipo a Vossa Excelência que, assim que puder cumprir a promessa feita de levar a TNU para a Amazônia, Vossa Excelência será uma das convidadas especiais para estar conosco. Com muita honra. Parabéns a Vossa Excelência pela atuação. Continue sendo muito feliz e esse exemplo a ser seguido por todos nós, seus colegas magistrados. Antes de encerrar, eu relembro que a próxima reunião está agendada para o dia 24 de novembro, às 8h30. Agradeço a presença de todos, especialmente do eminente subprocurador-geral da República e dos senhores advogados, advogadas aqui presentes, juízes auxiliares, servidores da Casa, e declaro encerrada a sessão. Pode ser?